Olá, este é o segundo vídeo sobre a estrutura do Poder Judiciário e noções básicas de competência. No vídeo anterior, nós abordamos a distinção entre competência originária, competência recursal ordinária e competência recursal extraordinária. E falamos sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, nós vamos falar sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, é um outro órgão de superposição. É também um órgão de convergência, só que neste caso, um órgão de convergência da matéria infraconstitucional processada na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Como nós falamos no vídeo anterior, se o STF é o guardião da Constituição, o STJ é o guardião do direito objetivo federal. Como também nós falamos na nossa última aula, o importante neste curso, foco deste curso, é analisar as disposições sobre a competência que estão na Constituição Federal. Então, diz o texto constitucional, artigo 106, inciso 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, letra A, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e, nestes, e nos de responsabilidade, nos crimes de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais regionais federais, os membros dos tribunais regionais eleitorais e os membros dos tribunais regionais do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. E aí eu reitero, antes de continuar a leitura, que o objetivo desse curso é apresentar também para aqueles que puderem apenas ouvir os vídeos, possibilitar a transmissão do conteúdo. Então, por isso que estou fazendo a leitura desses dispositivos. Mas, quem quiser pode ir lendo pessoalmente, pode avançar se quiser, individualmente o vídeo. Letra B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio Tribunal. Continuamos falando da competência originária do STJ, ou seja, quando o STJ funciona como órgão de primeiro grau, quando o STJ está conhecendo da primeira vez de uma determinada demanda. Letra C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. No próximo slide, nós prosseguimos e podemos ler ainda a competência originária do STJ. Letra D de dado. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 2, inciso 1, letra O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Letra E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. F. A reclamação para a preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Letra H. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal
da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E letra I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Hipótese sobre a qual nós havíamos mencionado no vídeo anterior, que antes da Emenda Constitucional 45 de 2004 era da competência do STF e passou para a competência do STJ. No inciso 2 do artigo 105 da Constituição da República Federativa do Brasil, nós vemos agora a competência do STJ para conhecer dos recursos como tribunal, ou seja, sua competência recursal ordinária, como órgão de revisão, sua competência recursal ordinária. E aí diz o inciso 2, antes, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2, julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Letra B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. E letra C, as causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, essas são as hipóteses em que o STJ funciona como órgão de revisão, como órgão de segundo grau. E no inciso 3, nós temos, então, o STJ funcionando como órgão de convergência ou como instância especial. Artigo 105 compete ao o caput do artigo 105 compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. A linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Letra C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, essas foram as hipóteses de competência do Superior Tribunal de Justiça, tanto como órgão de competência originária, como de competência recursal ordinária, como de competência recursal especial. Aqui no inciso 3 é justamente a hipótese de recurso especial. O próximo órgão que nós vamos examinar é a Justiça Federal. Antes de iniciarmos, porém, a nossa exposição sobre a competência da Justiça Federal na Constituição da República Federativa do Brasil, particularmente nos artigos 108 e 109, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, digamos assim, fundamental. Não é uma questão de preciosismo, mas até o que possibilitará a compreensão dos critérios de competência. Diferentemente do que vai acontecer com as justiças especializadas, que veremos na sequência, e com o que nós já vimos sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o critério empregado para a constituição da Justiça Federal não é o critério em razão da matéria, mas sim em razão da pessoa. A Justiça Federal foi constituída em função de uma pessoa, a União Federal. A União Federal e, logicamente, entes que gravitam em torno da própria União Federal. Por exemplo, quando nós lemos no artigo 109, inciso 1, as causas em que a União Federal, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Então, aqui nós temos uma indicação
breve, porém certeira, de que o critério empregado para a fixação da competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, União Federal e autarquias, empresas públicas federais, e não a matéria. Do contrário, nós esvaziaríamos por completo a competência, ou talvez esteja exagerando um pouco, né? Os professores, nós sempre exageramos em alguns argumentos. Mas estaríamos esvaziando bastante a competência da Justiça Estadual, uma vez que a Justiça Estadual não aplica apenas leis estaduais, ela aplica também leis federais. E se nós disséssemos que na Justiça Federal ela cuidaria de alguma maneira da aplicação das leis federais, nós estaríamos cometendo um erro crasso. E aí o professor não está exagerando nem um pouco. A Justiça Federal está prevista na Constituição em diversos artigos. O primeiro deles, o artigo 108. E ele não fala, logicamente, de um tribunal superior, porque esse não existe. O órgão de convergência da Justiça Federal é o Superior Tribunal de Justiça, sobre o qual nós acabamos de falar. Então, as disposições previstas no texto constitucional dizem respeito aos órgãos de segunda e primeira instância. Comecemos, então, pelos órgãos de segunda instância, que são os tribunais regionais federais. Então, o artigo 108 compete aos tribunais regionais federais. E aí, no inciso 1, nós temos a competência originária desses tribunais regionais federais, ou seja, os tribunais regionais federais funcionando como órgãos de primeiro grau, conhecendo da ação pela primeira vez. Inciso 1. Processar e julgar originariamente. A linha A. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A linha C. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal. A linha D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Ainda no artigo 108, nós temos a competência dos tribunais regionais federais, só que agora em grau de recurso. Recurso, portanto, ordinário. Inciso 2. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. A segunda parte do segundo inciso do artigo 108 fica mais claro se nós levarmos em consideração o que fala o artigo 109, particularmente no parágrafo 3º. Então, daqui a pouco nós vamos chegar nele. Antes eu gostaria de falar do artigo 109 nos seus incisos, que fala justamente da competência dos juízes federais, ou seja, fala da competência das varas federais. Então, estamos falando da competência dos órgãos de primeiro grau. Então, diz assim o artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Estamos falando, então, da competência originária dos órgãos de primeira instância. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Antecipando um raciocínio que nós falaremos dentro em breve, até um pouquinho para quebrar uma certa compreensível, peço desculpas, mas inevitável, monotonia da leitura. Reparem aqui que já estamos vendo o que será um dos critérios para discernir qual é o juízo competente,
que é a especialização do órgão judicial. Aquilo que nós falamos quando do primeiro vídeo, que no processo de esclarecimento por meio de etapas gradativas de qual será o órgão competente, uma das questões que nós vamos levar em consideração é a especialização do juízo, é a matéria que está sendo objeto da demanda, a natureza das relações jurídicas controvertidas, o direito que incide sobre essas relações. E aí, então, o inciso 1º do artigo 109 nos dá uma pista, de que se deve fazer um raciocínio partindo dos órgãos mais especializados aos menos especializados. Falaremos isso num próximo vídeo adiante. Prosseguindo, inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Olha aí, mais uma vez, a ideia da especialização do juízo. Inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. No próximo slide ainda, inciso 6º. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Inciso 7. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou, quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8º. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 9º. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação. As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e a naturalização. Reparem aqui no inciso 10 do artigo 109 que nós não estamos falando mais da homologação de sentença estrangeira, mas após a homologação de sentença estrangeira, o prosseguimento da demanda, ou seja, o cumprimento, a execução desta decisão. Reparem que, portanto, isso é matéria de competência da Justiça Federal. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. No próximo slide, parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Reparem aqui a típica regra de competência de foro ou competência territorial, que em nada invalida as regras anteriores. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Eu pediria licença para me furtar a esse comentário e me concentrar justamente no próximo parágrafo, o parágrafo 3º. Serão processadas e julgadas, e aqui agora vamos esclarecer o que ficou pendente de alguns slides atrás, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que
for em parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então, reparem que no parágrafo 3º do artigo 109, nós temos uma disposição que autoriza, excepcionalmente, a Justiça Estadual a conhecer de ações de competência da Justiça Federal, quando não houver, naquela localidade, órgão da Justiça Federal. E aí, prosseguindo e terminando as hipóteses, parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Então, se a ação pode vir a ser de competência da Justiça Estadual, nos casos que acabamos de dizer, o recurso será sempre de competência do Tribunal Regional Federal daquela região. E parágrafo 5º, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Antes de terminarmos a competência da Justiça Federal no âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil, gostaria de apresentar a vocês um quadro que, de alguma maneira, apresenta a divisão e a localização das regiões da Justiça Federal. Ou seja, a Justiça Federal é dividida em 5 regiões, que não correspondem, logicamente, unicamente a estados, né, mas a grupos de estados. A primeira região, com sede em Brasília, engloba o Distrito Federal, o Estado de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Amapá, Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre. A segunda região, com sede no Rio de Janeiro, abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira região, com sede em São Paulo, abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região, com sede em Porto Alegre, abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A quinta região, com sede em Recife, abrange os estados de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Talvez, olhando para a abrangência, nós podemos ver que algumas regiões são muito maiores do ponto de vista da extensão do que outras. Essa divisão não levou tanto em consideração o aspecto físico ou geográfico, levou em consideração o volume de demandas. Ou seja, uma região como aparentemente pequena do ponto de vista geográfico, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a segunda região, né, absorve ainda, né, bastante, né, do Poder Judiciário Federal. Ou seja, há um grande número de demandas em curso nesses estados, ao ponto de justificar a existência de uma região com apenas esses 2 estados. O mesmo volume de demandas nós não encontramos, pelo menos por enquanto, isso é algo que pode ser alterado, na primeira região ou mesmo na quinta região, que engloba um maior número de estados. Então, a divisão em regiões é feita levando em consideração o volume de demandas, né, que são propostas nos respectivos lugares. Com a apresentação da divisão e localização das regiões da Justiça Federal, encerramos a videoaula referente a esta matéria. Na próxima videoaula, falaremos sobre a Justiça do Trabalho, uma das justiças especializadas que abordaremos de agora em diante. Então, até a próxima videoaula.